Como morreu o profeta Zacarias? Você é convidado a ponderar o destino de Zacarias, cuja voz ressoou como um farol em tempos de desvio, um grito pela verdade divina em meio à apostasia. Irmão Floriano nos guia mostrando que a verdade, por sua essência, confronta o conforto do erro. Sinta o peso da escolha humana diante da palavra, aceitar ou desviar-se. Contemple o sacrifício daquele que, por fidelidade, entregou sua vida, um testemunho vibrante da soberania de Deus e de sua justiça, que, a seu tempo, se manifesta. Que este exemplo fortaleça seu espírito a persistir na luz. Que sua fé se renove. Deixe seu like e inscreva-se para mais inspirações. Você é convidado agora a adentrar o Santuário da Memória, onde o irmão Floriano nos aguarda para desvelar as camadas do sacrifício de Zacarias. Permita que sua alma se aquiete, abrindo-se para uma verdade que transcende o tempo e as circunstâncias, uma verdade que, ainda hoje, ecoa em nossos corações. Floriano nos lembra que a palavra de Deus, quando proferida com fidelidade, jamais retorna vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada, mesmo que o preço para o mensageiro seja o derradeiro sacrifício. A mensagem de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, não era um sussurro ameno para embalar consciências, mas um grito de fogo que ardia na alma, um trovão de advertência divina. Ele viu com clareza a apostasia que corroía o povo, a negligência para com os mandamentos do Senhor, o abandono da própria casa de Deus, que se tornara um lugar de rituais vazios, desprovidos de verdadeira adoração. Imagine-se no lugar do profeta, sentindo o peso da responsabilidade de Deus sobre os ombros, a urgência de alertar um povo que caminhava para a própria ruína. Pense na coragem necessária para se levantar diante de uma nação inteira, para apontar o desvio quando a maioria preferia o caminho largo e confortável da conveniência e do engano. Floriano nos convida a sentir a dor do profeta, mas também a sua inabalável determinação. O silêncio era uma opção, sim, o medo poderia tê-lo paralisado, mas Zacarias escolheu a fidelidade. Ele não podia calar a voz de Deus que clamava em seu interior. E qual foi o preço dessa intransigência santa? O escárnio, a perseguição, a rejeição e, por fim, a morte violenta. Foi apedrejado no pátio do próprio templo do Senhor, entre o altar e a casa de Deus, um lugar sagrado manchado pelo sangue inocente daquele que ousou falar a verdade. Seu clamor final, que o Senhor veja e vingue, não era um grito de ódio pessoal, mas um reconhecimento profundo da justiça divina, uma entrega confiante ao juízo de Deus, que jamais ignoraria a impiedade e a recusa em ouvir sua voz. Floriano nos ensina que a verdade muitas vezes é uma espada de dois gumes. Ela tanto liberta quanto fere. Ela expõe o que está oculto, o pecado que se aninha no coração, e a recusa em vê-lo pode levar à cegueira espiritual e, em casos extremos, à violência contra quem a proclama. A história de Zacarias é um espelho para nossa própria receptividade à palavra. Estamos dispostos a ouvir, mesmo quando ela nos desafia, nos confronta com nossas falhas e exige uma mudança radical? Ou preferimos o conforto das nossas próprias verdades, erguendo muralhas de incredulidade e resistência? A morte de Zacarias, no entanto, não é o fim da história, mas um capítulo na grandiosa tapeçaria da soberania divina. Ela nos convida a meditar sobre a seriedade de nossa própria resposta à palavra. Lembre-se, através das palavras de Floriano, que a justiça de Deus, embora possa parecer tardia aos olhos humanos, jamais falha. O sangue de Zacarias, vertido em sacrifício pela verdade, clamou da terra, e sua voz não foi ignorada pelo Altíssimo. A punição para o povo que o rejeitou veio não muito tempo depois, como um lembrete vívido de que Deus é soberano e justo em todos os seus caminhos.
Floriano nos encoraja a ver em Zacarias um símbolo de fidelidade inabalável, um farol para todos que se sentem chamados a testemunhar a verdade em tempos de escuridão. Sua vida e sua morte proclamam que há valores maiores que a própria existência terrena: a glória de Deus, a obediência à sua vontade, a integridade de um coração que não se dobra diante da opressão ou da conformidade. Que este exemplo inspire você a persistir na luz, mesmo quando o mundo parece preferir as sombras. Que sua fé seja fortalecida para se manter firme, inabalável, na palavra que liberta e transforma. Que sua voz, em seu próprio tempo e lugar, seja um eco da verdade, um farol para aqueles que anseiam por luz. A jornada de fé exige coragem, renúncia e uma confiança inabalável na soberania de Deus. Zacarias nos mostrou o caminho e Floriano nos ajuda a trilhá-lo com sabedoria e discernimento. Que esta meditação sobre o profeta Zacarias continue a iluminar nosso caminho, preparando nossos corações para a próxima revelação da palavra e para a compreensão de como o sacrifício, muitas vezes, é o solo fértil para a redenção. Deixe seu like e inscreva-se para mais inspirações que edificam a alma. As profundas reverberações do clamor de Zacarias não cessaram com o eco das pedras no pátio do templo. Floriano nos convida a mergulhar na profunda verdade de que o sangue dos justos, derramado pela fidelidade à palavra, tem uma voz que transcende as eras, uma voz que ressoa nos salões celestiais e se manifesta no curso da história humana. Não é uma vingança mesquinha que move a mão divina, mas a inexorável lei da semeadura e da colheita, o princípio imutável de que cada ato, cada escolha, gera suas próprias consequências. A rejeição da verdade, especialmente quando proferida por um mensageiro ungido, acarreta um peso espiritual que nenhum povo pode carregar indefinidamente. Pense você na seriedade de ignorar a voz profética. Quando um coração se endurece diante do chamado divino à retidão, ele não apenas nega a si mesmo a graça, mas também convida a disciplina. O povo de Judá, que assistiu ou participou do apedrejamento de Zacarias, estava na verdade selando seu próprio destino. Floriano nos recorda que Deus é amor, sim, mas também é justiça perfeita. Seu amor se manifesta na oferta contínua de sua palavra e de seus profetas, sua justiça na permissão para que as consequências de nossa recusa se manifestem plenamente, a fim de que haja um aprendizado, um retorno, ou para aqueles que persistem na rebelião, a colheita amarga de suas escolhas. A queda de Jerusalém, o exílio, a dispersão de um povo que, outrora, foi o depositário das promessas divinas, tudo isso Floriano nos apresenta não como uma fatalidade cega, mas como a manifestação palpável do que Zacarias ousou profetizar. A soberania de Deus se revela não apenas em sua capacidade de criar e sustentar, mas também em sua retidão inabalável de julgar. O sangue do profeta inocente se tornou um marco, um selo da paciência divina que chega ao seu limite e um prenúncio de que a desobediência persistente jamais ficaria impune. Medite sobre isso. A história é, muitas vezes, o palco onde a justiça de Deus se desdobra, lenta aos nossos olhos, mas implacável em seu propósito. Floriano nos leva a transcender o evento isolado da morte de Zacarias e a enxergá-lo como parte de uma grandiosa tapeçaria. Ele é um elo em uma longa corrente de testemunhas fiéis que, desde Abel até o próprio Mestre, sofreram por causa da justiça. O próprio Jesus, ao lamentar sobre Jerusalém, recordaria o sangue dos justos, derramado desde Abel até Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Esta menção não é uma mera referência histórica, é uma confirmação da contínua responsabilidade de uma geração que se recusa a ouvir e que, em seu apogeu de rejeição, crucificaria o Filho de Deus. Percebe você a gravidade de silenciar a voz da verdade, seja ela proferida por um profeta do Antigo Testamento ou pela própria palavra encarnada? O sacrifício de Zacarias, portanto, adquire um significado messiânico, apontando para o sacrifício supremo que viria. É um eco distante, um presságio do que aguarda aqueles que se opõem à luz.
Floriano nos encoraja a ver Zacarias não como uma vítima, mas como um mártir, cujo sangue, como semente, plantou as bases para uma compreensão mais profunda da redenção. Sua vida e sua morte são um testemunho perene de que a verdade, ainda que pisoteada e silenciada por um tempo, jamais é aniquilada. Ela subsiste, aguardando o momento em que se manifestará em toda a sua plenitude. E qual a lição para nós hoje? Floriano nos interpela a examinar nossa própria prontidão em acolher a verdade, em abraçar a palavra de Deus em sua totalidade, mesmo quando ela exige de nós renúncias e transformações profundas. Estamos dispostos a ser como Zacarias, um farol em meio à escuridão, ou preferimos o conforto da conformidade e do silêncio quando o erro se alastra? A vida de fé, ele nos lembra, não é um caminho fácil, mas um chamado à coragem, à integridade e à perseverança. É um convite a amar a verdade acima de tudo, a ponto de estarmos dispostos a enfrentar a impopularidade, a incompreensão e até mesmo a perseguição. Floriano nos mostra que a fidelidade não é um fim em si mesma, mas um meio para um propósito maior, a glória de Deus e a salvação das almas. O exemplo de Zacarias nos exorta a cultivar um coração que discerne os tempos, que reconhece o perigo da apostasia e que não hesita em erguer sua voz, ainda que seja uma voz solitária no deserto. O legado de Zacarias não é um epitáfio de desespero, mas um hino de esperança para aqueles que, através dos séculos, se mantêm firmes na rocha da palavra. Ele nos lembra que a nossa verdadeira recompensa não está nos aplausos do mundo, mas na aprovação do Altíssimo, na certeza de que nosso trabalho e nosso testemunho não são em vão. Permita que esta reflexão, guiada pela sabedoria de Floriano, ancore sua fé em fundamentos inabaláveis. Que você encontre em Zacarias não apenas um personagem bíblico, mas um companheiro na jornada, um irmão que, com sua própria vida, nos mostrou o preço e a glória de uma fé verdadeira. Que a sua determinação seja fortalecida para caminhar na luz, para falar a verdade e para viver de acordo com os mandamentos divinos, confiando que a justiça de Deus prevalecerá e que toda lágrima e todo sacrifício serão, a seu tempo, recompensados. Para o próximo passo em nossa jornada de fé, Floriano nos convida a considerar como a perseverança na verdade, mesmo diante da adversidade, pavimenta o caminho para a manifestação da glória de Deus em nossa própria vida e no mundo que nos cerca. Floriano, com a serenidade que lhe é peculiar, guia nosso olhar para além da dor e da incompreensão que envolveram a partida de Zacarias. Ele nos convida a meditar sobre a profunda verdade de que a perseverança na verdade, mesmo quando as sombras da adversidade parecem quererem engolir tudo, não é um fim em si mesma, mas um caminho glorioso para a revelação da majestade divina. Pense você na semente que é lançada na terra, que suporta o frio, a escuridão e a pressão para, no tempo certo, irromper em vida, em fruto. Assim é a fidelidade, uma semente que, nutrida pela fé inabalável, germina a glória de Deus. A glória do Altíssimo, Floriano nos explica, não se manifesta apenas em milagres grandiosos e feitos sobrenaturais que cativam a atenção das multidões. Muitas vezes, ela se revela na quietude de um coração que se recusa a ceder, na firmeza de uma voz que não se cala diante da mentira, na paz interior de quem confia, mesmo quando tudo ao redor desmorona. A glória de Deus para Floriano é o brilho da sua retidão refletido na vida daqueles que o amam mais do que a própria vida. É a comprovação de que o amor divino sustenta, capacita e, finalmente, vindica os seus. Zacarias, em sua aparente derrota, tornou-se um farol dessa glória, um testemunho silencioso de que Deus nunca abandona os seus e que o seu propósito se cumprirá, custe o que custar. Você já parou para considerar o poder transformador da perseverança? Não a mera obstinação humana, mas aquela que é forjada no fogo da fé, alimentada pela palavra e sustentada pelo Espírito. É essa perseverança que molda nosso caráter, que nos refina como ouro, tornando-nos mais semelhantes a Cristo. Floriano nos lembra que a verdadeira força não reside em evitar as provações, mas em atravessá-las com a certeza de que Deus está conosco, trabalhando todas as coisas para o nosso bem e para a sua honra.
O caminho do profeta Zacarias foi árduo, mas em cada passo, em cada advertência, em cada pedra atirada contra ele, a sua alma se ancorava mais profundamente na rocha eterna. E essa ancoragem é a glória que se manifesta, primeiro em nós e depois, através de nós, no mundo. Em sua vida e em sua morte, Zacarias nos mostra que a verdade de Deus é eterna e que ela prevalecerá sobre todas as mentiras e enganos humanos. Sua história é um convite para que você não desanime diante da resistência, da zombaria ou da indiferença quando compartilha sua fé. Quantas vezes somos tentados a silenciar, a nos conformar, a buscar a aprovação do mundo em vez da aprovação divina? Floriano nos encoraja a resistir a essa tentação, a lembrar que a voz que clama no deserto, ainda que ignorada por muitos, ecoa nos salões celestiais e movimenta a mão de Deus. O exemplo de Zacarias é um chamado à coragem profética, a não comprometer a palavra, a não diluir a verdade para torná-la mais palatável. A manifestação da glória de Deus em nossa própria vida, através da perseverança, se traduz em paz que excede todo o entendimento, em alegria inabalável mesmo em meio à tristeza, em esperança que se recusa a morrer. É o testemunho vivo de que a fé não é uma fuga da realidade, mas a única forma de encará-la com os olhos da eternidade. E no mundo que nos cerca, a glória divina se manifesta quando a vida de um crente perseverante inspira outro, quando o sacrifício de um mártir se torna semente para um avivamento, quando a luz de poucos dissipa a escuridão de muitos. Zacarias não viu o fruto imediato de sua fidelidade, mas sua vida e sua morte se tornaram um marco que, séculos depois, o próprio Salvador referenciaria. Que poderosa manifestação da soberania e da glória de Deus! Floriano nos adverte que não devemos buscar a glória humana, pois ela é efêmera e enganosa. A verdadeira glória, aquela que honra a Deus e abençoa a humanidade, nasce da humildade, da obediência e da disposição de carregar a cruz. Você está disposto a perseverar, a amar a verdade acima de tudo, a ser um canal da glória de Deus em sua esfera de influência, seja ela qual for? O destino de Zacarias nos lembra que a vida cristã não é uma jornada de comodidade, mas de compromisso, de entrega total a um propósito maior. E nesse compromisso, nessa entrega, reside a mais profunda e duradoura glória. Que sua alma seja fortalecida por esta meditação. Que você compreenda que a perseverança não é apenas um traço de caráter, mas um ato de fé que move o coração de Deus e manifesta sua glória de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Que, como Zacarias, você seja um instrumento fiel, um vaso de honra, e que sua vida, em cada passo, em cada escolha, reflita a luz inconfundível da presença de Deus. Que a promessa de que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças seja uma realidade palpável em seu dia a dia, impulsionando-o a viver uma fé que persevera e glorifica. Se esta reflexão tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se para mais momentos de inspiração e fé.